Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos fazer um resumão dessas 4 primeiras semanas que nós tivemos juntos aí, trabalhando em cima de toda a disciplina de física, né? Vamos começar primeiro com essa reflexão aí, ó, na aula de hoje. O conhecimento emerge apenas através da invenção e da reinvenção, através da inquietante, impaciente, contínua e esperançosa investigação que os seres humanos buscam no mundo, com o mundo e uns com os outros. Paulo Freire. Qual que é o nosso objetivo? Chegar a entender o que é movimento e força. Não é isso? Então nós estamos trabalhando, construindo o nosso conhecimento para a gente chegar lá ao entendimento de força, né? As famosas leis de Newton, né? Lá na primeira aula, o que nós vimos? Nós falamos sobre os vetores. O que são vetores? Vetores são setas, flechas, que têm uma direção e um sentido. E aí nós falamos sobre grandezas escalares. O que são grandezas escalares? São grandezas que nos interessa apenas o número, o módulo, ou seja, somente o valor nos interessa. Por exemplo, a massa de um determinado corpo. Por exemplo, quando você fala que a sua massa é de 70 kg, você não precisa falar mais nada, né? Qual que é a sua massa? 70 kg. Pronto. Ou seja, massa é uma grandeza física escalar, porque ela apenas me fala do quê? Me dá informação do quê? Me dá informação do valor, do módulo da massa. Já a grandeza vetorial é uma grandeza que não é só o módulo que me interessa. Me interessa também o quê? A direção e o sentido. Então, quando eu falo em módulo, eu já sei que significa o quê? O valor, o número, né? A quantidade. Quando eu falo em direção e sentido, eu estou falando de quê? Quando eu falo em direção, eu estou falando direção horizontal, vertical ou diagonal. Sentido, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o nordeste, para o sudoeste, para o sudeste, beleza? Isso é direção e sentido. Por exemplo, quando eu falo que eu vou aplicar uma força num determinado bloquinho, eu vou aplicar uma força. Quando eu falo que eu vou aplicar uma força de 5 newtons, não basta eu falar apenas que eu vou aplicar uma força de 5 newtons. Eu tenho que falar o quê? Aonde que eu estou aplicando essa força, né? Para onde, em qual direção, em qual sentido que eu estou aplicando, beleza? E aí também nós falamos na primeira aula sobre o quê? A soma de vetores. E vale a pena dar uma relembrada, né? Vamos dar uma relembradinha aí, ó. Como que eu determino o módulo, a direção e o sentido de um vetor? Porque quando a gente fala em vetores, a gente trabalha com vetor o tempo todo, tanto na física quanto na matemática, ok? Então, olha bem isso daí, ó. Olha esse quadriculado que nós temos aí, esses 4 vetores. O vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Primeiro, eu quero calcular a soma vetorial do vetor A com o vetor B, depois A menos B, depois C mais D e depois A mais C. Bacana? Vamos lá, vamos começar pela letra A. Como que eu faço A mais B? Olha lá. Quantas unidades tem o vetor A? É só você contar. Ó. Quantos quadriculadinhos tem o vetor A? 1, 2, 3. E quantos tem o B? 1. Como que eu faço o desenho do vetor resultante? Eu tenho que pegar o final do primeiro vetor, ou seja, o finalzinho do vetor A, e o início do vetor B. Olha lá. E coloco eles juntinho. Perceberam? O final do primeiro vetor, do vetor A, e o início do vetor B. Põe eles juntinho. Qual que vai ser o vetor resultante? É do início do primeiro ao final do segundo. Olha lá. Esse é o vetor resultante. Então, qual que vai ser o vetor resultante? O módulo dele. O vetor A não tinha 3 unidades e o vetor B não tinha 1? Então, 3 mais 1 é igual a 4. Então, o vetor resultante é 4. O módulo dele, né? O módulo dele é 4. A direção, ele está na horizontal, né? A 0 graus. E o sentido para a direita. Letra B. A menos B. Olha bem, eu tenho o A para a direita e o B também para a direita. O que significa eu falar menos B? Significa eu trocar o sentido.
Então, se ele está para a direita, o menos b tem que ser para a esquerda. Então, o que eu tenho que fazer ali? Ó? O final do primeiro vetor vai ser o início do segundo vetor. Então, olha lá, ó. O final do vetorzinho verde é o início do vetorzinho roxo, né? Do vetorzinho violeta. Então, qual que vai ser o vetor resultante? Ele é sempre do início do primeiro ao final do segundo. Então, qual que é o vetor resultante? Olha lá, 3 menos 1, 2. Para a horizontal, ele está na horizontal, não é isso? E o sentido para a direita. Letra C, C mais D. Os dois agora estão na vertical, direção vertical. E o sentido? O C para cima e o D para baixo. Não é isso? Então, olha lá. Qual que é o vetor resultante? O vetor C tem 1, 2, 3, 4. E o vetor D tem 1, 2, 3. 4 para cima, 3 para baixo. Vetor resultante, 4 menos 3, 1. Na vertical, né, a 90 graus, sentido para cima. E a letra D, A mais C. Olha aí, ó, o A mais C. Vocês perceberam que na letra A, na letra B e na letra C, as direções eram as mesmas? Ou na horizontal ou na vertical? Agora eu tenho um na horizontal e um na vertical. Então, o que eu tenho que fazer aí? Ó? Eu sempre não pego o final do primeiro e o início do segundo. Olha lá, vamos reposicionar. Ó. Ao vetor A, final do vetor A é o início do vetor C. E qual que é o vetor resultante? O vetor resultante vai do início do A até o final do C. Ao vetor resultante, vira um triângulo, né? Lembrando, triângulo retângulo, regra do teorema de Pitágoras. E o vetor resultante vai ser sempre a hipotenusa do meu triângulo, sempre o maior lado, né? O maior vetor, ele é o resultante. Então, o resultante ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? Os vetores que eu conheço, A e C. Se o A mede 4 e o C mede 5, então 4 elevado a 2 mais 5 elevado a 2. Então, R ao quadrado é igual a quanto? 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que é 16. 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, 25. Então, o que eu vou ter lá? Para tirar o quadrado do lado de cá, joga a raiz quadrada do lado de lá, não é isso? E 16 mais 25 é quanto? 41. Agora, cuidado, hein? R é igual a raiz quadrada de 41. E não R é igual a 41. Né? A raiz de 41 não tem raiz exata, né? Raiz quadrada exata de 41. Então, fica raiz de 41, né? Então, o vetor resultante de A mais C é a raiz quadrada de 41. Qual que é a direção? Olha bem, agora ela não está nem na vertical, nem na horizontal, agora ele é diagonal, não é isso? E o sentido para o nordeste, olha lá, percebem? Indo para cima, mas no sentido para o nordeste. E na segunda aula nós falamos de cinemática, né, que é o estudo do movimento, né? E o que é movimento? Quando a gente fala em movimento, pessoal, vamos relembrar, depende de um referencial. Né? Quando eu falo assim, ó, eu posso fazer simplesmente essa pergunta, eu estou parado aqui nesse momento? A tendência que a gente tem é de um leigo, né? A tendência daquele que ainda não estudou física, é falar que você está parado, você não está saindo do lugar. Só que a pergunta tem que ser o quê? Eu estou parado? Será que eu estou parado? Em relação ao quê? Eu sempre tenho que fazer essa pergunta. Então, eu estou em movimento ou estou parado? Aí você tem que falar, depende. Em relação a quem? Por exemplo, vamos supor que em relação a você. Se você estiver aí paradinho, sentado agora, assistindo essa aula, eu estou parado. Por quê? Porque não está tendo mudança de posição entre eu e você. Agora, em relação a um carro que está passando ali na rua agora, eu estou em movimento. Por quê? Porque está havendo o quê? Mudança de posição entre eu e o carro que está passando lá fora. Então, sempre vai depender de um referencial. Da mesma forma, a trajetória. A trajetória de um objeto. Por exemplo, uma bomba dentro de um avião. Quem está dentro do avião vai ver a bomba caindo em linha reta. Porém, quem está de fora do avião vai ver a bomba caindo como fazendo uma trajetória parabólica. Beleza? Sempre vai depender do quê? Do referencial. Tanto o movimento quanto a trajetória de um corpo. Corpo extenso e partícula. O que é um corpo extenso e o que é uma partícula? Também depende do referencial. Por exemplo, eu posso falar que eu sou um corpo extenso? Você sempre tem que perguntar, depende. Você está sendo comparado ao quê?
Por exemplo, se eu estiver sendo comparado a você, eu sou corpo extenso e você também é corpo extenso. Por quê? Porque as nossas dimensões não podem ser desprezadas. Agora, se eu falo, eu sou um corpo extenso ou sou uma partícula perto do planeta Terra? Perto do planeta Terra eu sou o quê? Uma partícula. Por quê? Porque as minhas dimensões podem ser desprezadas em relação às dimensões do planeta Terra. Tranquilo? Móvel. Móvel é qualquer corpo que se movimenta, ou seja, que se desloca. Então, um ônibus, um carro, uma motocicleta, uma bicicleta, um velotrol, qualquer corpo que se desloca, ou seja, que muda de posição, ele é chamado de móvel. Beleza? A posição é o lugar onde esse móvel se encontra. Ok? E distância e deslocamento? Será que distância e deslocamento são coisas iguais? Não são. Não é isso? O que é deslocamento? Para existir deslocamento, tem que ter mudança de posição. Então, por exemplo, se eu saio, por exemplo, daqui agora e caminho em linha reta numa direção norte, por exemplo, a 5 metros. Qual que foi o meu deslocamento? Saí do ponto 0 e fui para o ponto final 5. Então, qual que foi o meu deslocamento? 5 metros. Beleza? E qual que foi a distância total que eu percorri? De 0 até 5, 5 metros ao todo, não é isso? Então, nesse caso, deslocamento e distância foram iguais. Porém, vamos imaginar que eu volte para o mesmo lugar. Ó. Eu fui para a direção norte, depois vim para a direção sul, voltando pelo mesmo caminho. E voltei para o mesmo lugar. Teve mudança de posição no final de tudo? Não teve, porque eu voltei para o mesmo lugar. Ou seja, eu não mudei de posição. Ou seja, o meu deslocamento, então, nesse caso, é 0. Mas e a distância total que eu percorri? 5 para ir mais 5 para voltar, 10 metros. Então, olha bem, nesse caso o deslocamento foi 0 e a distância total que eu percorri foi de 10 metros. Então, o deslocamento está sempre relacionado com o quê? Posição final e a posição inicial. É só fazer uma subtração. Posição final menos a posição inicial vai ser o deslocamento. E velocidade? O que é velocidade? Velocidade mede exatamente a rapidez de um corpo. Ou seja, eu sempre vou comparar uma velocidade com a outra. Quanto mais rápido tiver um corpo, maior a velocidade dele. E quanto mais devagar, menor é a velocidade dele. E como que eu calculo matematicamente, ou seja, a expressão matemática para calcular a velocidade? Distância dividido por tempo. Então, V é igual a D sobre T, ou seja, é a distância total que um corpo vai determinar, que ele vai percorrer num certo intervalo de tempo. Isso é velocidade. Distância total que um corpo vai percorrer num certo intervalo de tempo. Por isso que velocidade é distância dividido por tempo. Na terceira aula, nós falamos sobre velocidade instantânea, velocidade média e velocidade relativa. O que é velocidade instantânea? É a velocidade medida num determinado instante, num certo instante. Por exemplo, você pega o velocímetro de um carro. A velocidade instantânea é exatamente aquela velocidade medida ali, onde aquele ponteirinho está mostrando naquele instante. Por exemplo, vamos supor que eu estou dirigindo e de repente olho para o velocímetro. Naquele instante, ele está marcando o quê? Por exemplo, 38 km por hora. Então, a velocidade instantânea é 38 km por hora. Beleza? Velocidade média. A velocidade média ela não vai depender do que está acontecendo no determinado trajeto. Ela vai ser o quê? A média das velocidades. E como que eu calculo matematicamente a velocidade média? É a distância total que o corpo vai percorrer para sair de um ponto e chegar ao outro, dividido pelo tempo total que ele vai gastar nesse trajeto. Beleza? E não vai importar se durante esse trajeto ele parou, ele acelerou, ele freou. Isso não importa. Não importa o que está acontecendo dentro ali do intervalo de tempo que está acontecendo esse percurso. Beleza? Por isso, velocidade média. Não importa se ele parou, se ele acelerou, se ele freou, beleza? Vai ser a velocidade média. E como que eu calculo a velocidade média? É a distância total que ele percorreu dividido pelo tempo total que ele gastou. E a velocidade relativa, ela sempre vai depender também do quê? De um referencial. Por exemplo, qual que é a velocidade relativa quando eu tenho um carro vindo para cá e um carro vindo para cá? Olha bem, mesma direção, porém em sentidos contrários. Um contra o outro. A velocidade relativa vai ser o quê? A soma das velocidades. Agora, se eu tenho dois carros indo
Na mesma direção e mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser o quê? A subtração dessas velocidades. Beleza? Então, velocidade relativa nada mais é que a soma vetorial, né, das velocidades. Tranquilo? Por exemplo, quando você pega um carro, um bate com o outro, um tromba com o outro, um de frente com o outro, o estrago vai ser bem grande, porque é a soma ali naquele caso. Por isso que o choque a impressão que você tem é de que o estrago é muito maior, né? Não é nem impressão, o estrago é muito maior. E quando o choque é traseiro, o estrago é bem menor. Por quê? Porque ali vai ter uma subtração das velocidades. Beleza? Então, quando eu tenho sentidos contrários, velocidade relativa, soma. Quando eu tenho mesmos sentidos, velocidade relativa, subtrai. Beleza? Então, olha bem, se um corpo está vindo com uma velocidade de 60 km por hora, o outro vindo para cá com 40 km por hora, 60 mais 40, 100 km por hora. Beleza? Se um corpo está indo para cá 60, o outro vindo para cá 40, 60 menos 40, 20 km por hora. Beleza? E na quarta aula nós falamos de quê? Do MRU, do movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? Ó, movimento, mudança de posição. Retilíneo, a trajetória é linha reta. E agora a cereja do bolo, uniforme. O que significa essa palavrinha aí, uniforme? Velocidade constante. Ou seja, se a velocidade do meu corpo ela é constante, ou seja, se a velocidade do meu corpo não varia, o movimento é retilíneo uniforme, né? E a trajetória, linha reta. Beleza? Então, se um corpo se desloca de um ponto ao outro, numa trajetória retilínea, com uma velocidade que não varia, eu posso falar que esse corpo está em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Porque a velocidade é constante. E uma nota importante, a velocidade média no movimento retilíneo uniforme, ela é sempre igual em qualquer instante. Ou seja, a velocidade instantânea em todos os pontos do movimento vão ser sempre iguais. Por quê? Porque a velocidade não muda, a velocidade é constante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o nosso resumão desse primeiro mês, dessas 4 primeiras semanas dos nossos estudos aí da disciplina de física. Tranquilo? Um grande abraço para vocês aí e bons estudos.